para rufar os tambores na coletiva de imprensa concedida ontem, quinta-feira, 7 de maio. Depois da reunião com Donald Trump, Lula se deparou com uma pergunta feita na língua inglesa por um jornalista estrangeiro. Antes de colocar os fones de ouvido para tradução simultânea, Lula... Vinhedo e principalmente a Vossa Excelência, nossa audiência. Vamos lá. Vossa Excelência, a audiência que está dando poucos likes, que está compartilhando pouco. Então, tire um tempinho assim, meio minuto, para você apertar o joinha, isso já ajuda demais. Se puder, compartilha e depois só comenta, critica, faça o que quiser, mas o fundamental, o ingresso para ver esta pobre camponesa de nobre coração que vem todos os dias a este bosque virtual descer a lenha da sua língua na notícia é um joinha, é um mísero joinha. Por favor, se você não tem vergonha na cara, eu até entendo, mas se você tiver alguma nessa sua cara redonda, por favor, aperte o joinha. Bom, para variar, o Brasil de ontem para hoje produziu mais escândalos do que a Gretchen e o Fábio Júnior produziram casamentos ao longo das suas vidas. Então, comecemos aqui com a primeira pauta de hoje, para rufar os tambores na coletiva de imprensa concedida ontem, quinta-feira, 7 de maio. Depois da reunião com Donald Trump, Lula se deparou com uma pergunta feita na língua inglesa por um jornalista estrangeiro. Antes de colocar os fones de ouvido para tradução simultânea, Lula lançou o seguinte, aspas, "Querer que eu entenda inglês é demais." Solta o vídeo aí, alemão. Vamos à próxima pergunta, Eduardo Ribas, da agência F. Thank you very much, Mr. President. Aí é demais, querer que eu entenda inglês é demais. Excuse me, thank you very much. Prestes a completar 12 anos como presidente do Brasil, esse verdadeiro recordista de arrecadação tributária e de funcionalismo público bem poderia ter contratado, não é, Caivano, um professor de inglês esse meio tempo, você não acha? Ou então baixado um aplicativo, né? Para poder interpretar a frase simples como fizeram. Até a mulher dele fala, olha a fluência. Ó, se liga na fluência, a dicção, solta aí. Tá vendo só? Não é? Então, perguntas simples, perguntas básicas, pelo menos para se mostrar solícito, né? Humilde, alguém que está interessado na pergunta que vai ser feita. Agora, esperar algo de onde não vai sair, Pavinato, acho que é um pouco demais. A gente está aqui todas as noites comentando e ele dá muito pano para manga, ou seja, ele faz muitos recortes desse nível. Então a gente já sabia que não ia dar nada, que ia ser essa vergonha. Malcolm, aí é de se esperar o que também, né? Ele escolheu como o chefe da Apex, o diretor da Apex, que é a empresa estatal brasileira, que é responsável pelo comércio exterior, um companheiro que também não fala inglês. Que mensagem as nossas crianças têm com uma fala dessa, né, do apedeuto maior? Malcolm. Pois é, Pavinato, ele tenta romantizar o despreparo, né? O Lula parece que ele ainda está preso naquele discurso do operário lá de trás, que conquistou muitos votos e popularidade. Só que hoje o mundo está discutindo IA, o mundo está discutindo tecnologia de ponta. O Trump e os líderes, né, os estadistas estão discutindo geopolítica. O STF tem discutido, você falou em ponta, né? A ponta da binga, né? Eles têm discutido isso até 45. Você pode... Esse é o Brasil, mas vai lá. Eu interrompo mesmo. Então, e o problema principal, Pavi, é como você bem colocou, é o recado que isso passa, né? Principalmente para a nossa juventude. A gente está num ponto aqui no país que nós estamos tendo que pagar para o cara estudar.
que é o tal pé de meia, que inclusive está pagando até para alguns CPFs que já foram cancelados, aí, que estão abaixo de 7 palmos aí. Então é muito triste, e este é o estadista que a esquerda pinta, é o grande, o maior estadista do mundo, que inclusive é um dos poucos que não tem ensino superior de todos os líderes mundial. O estadista é aquele que vive do Estado, né? Um parasita que vive sugando o Estado. Aí, Kevin, ele pergunta, o atenção de U? O atenção de U, às vezes, As né? Aftasarden? Books on the table. Olha, outra notícia maravilhosa é essa daqui, ó. Antes, em São Luís, no Maranhão, o Ministério Público Federal acionou as lojas Havan do empresário Luciano Hang, pedindo R$500 mil a título de indenização por danos morais coletivos, sob o argumento de poluição visual com as suas famosas réplicas da Estátua da Liberté. Uma torpeza, clara perseguição política, afinal, a capital maranhense possui uma das maiores concentrações populacionais em favelas do país. Estima-se que mais de 30% da população de São Luís do Maranhão viva nas muitas favelas que poluem o urbanismo local. Agora, no Mato Grosso do Sul, o mesmo Ministério Público Federal notificou a Havan por outro motivo: estampar a bandeira do Brasil em suas sacolas. Luciano Hang comentou a medida federal nas suas redes sociais. Pra cá ver, vem pra cá ver se não é perseguição. Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, implicando com a nossa sacola, porque tem a esfinge, o modelo da bandeira nacional. Estou aqui do lado do meu diretor, Edson. Recebesse uma notificação aí, é verdade? Recebemos uma notificação dizendo que nós não podemos utilizar a bandeira do Brasil nas nossas sacolas. Olha só, né, pessoal? A gente usa a bandeira nas nossas lojas, usamos a bandeira nas nossas sacolas, por dentro das nossas lojas, em tudo quanto é lugar. Nos Estados Unidos, você quando vê um filme, você vê bandeira para tudo quanto é lugar. Até no papel higiênico tem a bandeira americana. E aqui estão pegando no pé, segundo aqui o Ministério Público Federal de Mato Grosso do Sul, do qual eu nem vou comentar o nome do procurador, né, do promotor lá, recebeu uma denúncia anônima, né? Quer dizer, o cara vai lá, escreve uma besteira querendo tirar. Eu acho que nós temos que ser cada vez mais, ter orgulho, né, de usar o verde e amarelo, de usar a nossa bandeira. Orgulho da bandeira nacional. Orgulho, né? Imagina quantas sacolas saem por aqui, as pessoas com a sacola. Agora, será que o Ministério Público Federal de Mato Grosso do Sul não tem nada mais o que fazer? Não tem bandido, não tem ocupação, não tem pichação, tá tudo em ordem lá no estado, né? Porque se preocupar com a bandeira da Havan é de se preocupar, pessoal, porque não faz muito tempo, eu coloquei aqui também, né? O Ministério Público Federal também, lá, ou federal ou estadual lá do Maranhão, entrou com um processo para nós tirarmos a nossa Estátua da Liberdade lá de São Luís. E eu pergunto, isso é ou não é perseguição, né? Em cima da Havan, em cima do velho da Havan. O querido velho da Havan, né, ele falou, né, lá nos Estados Unidos fazem papel higiênico, né? Então lá nos Estados Unidos, é engraçado de notar, né? Eles fazem papel higiênico com a bandeira. Aqui no Brasil a gente faz da bandeira papel higiênico. Essa que é a diferença. Você veja, a partir de uma denúncia anônima, o MPF, ele alegou vilipêndio ao pavilhão nacional, uma vez que as sacolas, olha a denúncia, as sacolas são reutilizadas para embalar e descartar lixo. A fundamentação jurídica do Ministério Público Federal se encontra em uma legislação oriunda do regime militar de 1964, a Lei 5.700 de 1º de setembro de 1971, que no seu artigo 31 dispõe o seguinte: são consideradas manifestações de desrespeito à bandeira nacional
e, portanto, proibidas, inciso 1º, apresentá-la em mau estado de conservação. Veja que o artigo está falando da bandeira em si, do estandarte, da bandeira enquanto objeto bandeira. 2. Mudar-lhe a forma, as cores, as proporções, o dístico ou acrescentar-lhes outras inscrições. 3. Usá-la como roupagem, reposteiro, pano de boca, guarnição de mesa, revestimento de tribuna ou como cobertura de placas, retratos, painéis ou monumentos a inaugurar. 4. Reproduzi-la em rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda. Com base na mesma lei, a Havan se defendeu ao invocar o artigo 10. Aspas, a bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros de caráter oficial ou particular. Fecho aspas. Sem contar a jurisprudência favorável à Havan. Desde o final do regime militar, os tribunais brasileiros flexibilizaram a reprodução dos símbolos nacionais, mesmo que editados quando o propósito não for desrespeitoso. No mais, vale dizer mais uma vez, o artigo 31, a bem da verdade, fala da bandeira em si, do objeto bandeira. E sobre a reprodução, o inciso 4 também não deixa dúvida. A bandeira não pode ser reproduzida, Caivano, em rótulo ou em embalagem exposta comercialmente. E sacola não é nem rótulo, nem embalagem de gôndola. Outra coisa, não à toa, no fim das contas, o MPF, lá no Mato Grosso do Sul, concordou com a Havan nesse caso. Olha, Pavinato, é um desperdício não só de dinheiro público, porque evidentemente o Ministério Público, como disse o velho da Havan, com todo respeito aqui, né, ele ficou assim conhecido, já tinha dito isso no vídeo. Será que não tem mais nada o que fazer? Não tem bandido para procurar? Não tem investigação para tentar conduzir? Não, óbvio, vai ali responder a uma suposta opinião particular de alguém que faz uma denúncia anônima para que vá prejudicar o andamento do negócio do velho da Havan, de novo, respeitosamente. É uma violação não só do direito à liberdade de expressão que tem qualquer pessoa no Brasil, podendo defender sim, né, a imagem, o bastião da nossa pátria, que é a bandeira nacional, e perder Achei que tempo. você ia falar do nosso querido Bastião Coelho. Bastião Coelho não. Um abraço pro Um abraço, Sebastião. Sebastião Coelho. Mas de você poder colocar em prática o seu patriotismo, mostrar para as outras pessoas, e isso também é liberdade de expressão. Então é uma pena que esse tipo de coisa aconteça, e graças a Deus, para encerrar, que encontrou ali um promotor ou um procurador, na verdade deve ser um promotor público, né, do Ministério Público da Fazenda, Federal, que felizmente não é nem vermelho nem azul. Ele foi imparcial. Porque se fosse igual ao TST e fosse vermelho, de repente poderia propor o andamento e até apresentar denúncia, né? Olha porque que nível que a gente chegou. No Maranhão a coisa tá rodando? Tá rodando. Né? Não foi igual no Mato Grosso do Sul, que parou na notificação. Lá no Maranhão a coisa tá andando. E, Malcolm, vale lembrar, o chefe, quem é o chefe da estrutura do Ministério Público Federal? A cruza do Rony Costa e das Covelhas da Praça. Para quem não sabe quem é o Paulo Gonorreia. É ele que é o chefe. Pavinato, acho que aqui a gente tem 2 pontos. Lawfare, total. Lawfare é aquela bolachinha que vem chocolate, bolachinha. Ah, não, aquela é o wafer. Aquela é wafer. E, coincidentemente, quem será que o velho da Havan, carinhosamente aqui também colocando, apoiou, né, na última eleição? Pois é. Hoje a gente teve um caso bem interessante também, que tá todo mundo comentando, que tá bem nebuloso, que foi o caso da IP. Vocês devem ter acompanhado também, que estão indo para cima da IP, que também apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu destacaria neste caso. E o segundo ponto é que eles tentam a todo instante atacar, né, o nosso símbolo nacional. Eu não sei porque que eles tomaram raiva do verde e amarelo.
da bandeira. A bandeira, gente, ela não é de direita ou é de esquerda, ela é um símbolo nacional. E graças a Deus, de alguma maneira, parece que isso foi resgatado, esse patriotismo, graças ao nosso querido ex-presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu recuperar isso. Tem tantas outras coisas que a gente ainda brocha nesse país, tem desgosto nesse país, e ele conseguiu de alguma maneira resgatar isso de volta. Até então, a gente só tinha isso com a seleção brasileira. E a gente está num momento tão interessante no nosso país e decisivo no nosso país, que eu confesso que este ano eu estou com medo de usar a camiseta da seleção brasileira e o pessoal achar que é por conta da Copa do Mundo. Eu só não uso a camiseta da seleção brasileira porque eu acho cafona o tom, sabe, o Pantene do verde e amarelo. Pô, mas... É um erro, é total um erro estilístico. Veja o verde que a Itália adotou agora para a camisa da seleção feminina de vôlei, que jogou hoje. É um Pantene totalmente diferente. Aqui no Brasil a gente é cafona ainda por cima. Aí vem com essas leis besta, né? Porque o pessoal não muda o Pantene do verde para ficar uma coisa fina e elegante, porque tem essas bobagens. Agora, por que ninguém fala que é toda Havaiana? Havaiana, o chinelo da esquerda. Havaiana. Tem a bandeira do Brasil em toda a sandalinha da Havaiana. Aí por que o Ministério Público Federal não vai lá na Alpargata e fala, vamos tirar a bandeira do Brasil da Havaiana, porque eu sei que tem gente que usa pra matar barata. Não é pela linha do raciocínio, é a mesma porcaria. Então quando você que é promotor, você que é promotora, você que é promotore, quando receber uma denúncia dessa, você dá encaminhamento. Sabe como é que você dá encaminhamento a denúncia dessa? Assim, você dá encaminhamento. Pronto, deu encaminhamento, acabou o problema. Ontem, quinta-feira, essa é de lascar. Esta aqui, essa aqui, eu tenho vontade, aquela velha vontade que eu tenho de pegar o meu dedo mindinho, passar assim no meio do dente, aquela lascada, enfiar dentro da minha calça e cortar